quem chegou agora, para quem está chegando. Deixa eu ver quantos participantes tem aí. Galera, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Na verdade, nós já falamos um pouco sobre a família, mas muito pouco. Aí, como temos o livro, ó, o livro, continuo dando continuidade no livro, porque aí fica mais fácil a sequência didática para vocês. No livro, nós vamos falar dali da página 66, para quem vai acompanhar pelo livro. E aí tem um material aqui que eu vou falar um pouco do material, mas grande parte está no livro. E outra coisa, e aí eu mando o material, o Kleber deve estar gravando essa aula agora, obrigada, Kleber. Eu mando o material, esse material, outro material e mais as atividades, tudo ainda hoje, tá? Ainda devo gravar também a aula do YouTube hoje e mandar o que a gente tem que postar no portal da faculdade, tá? Hoje eu faço tudo isso, porque hoje é o dia da nossa aula. Então, vamos lá, gente. O que eu quero passar para vocês hoje, que eu considero assim, relevante nesses nossos 40 minutos aí que nós temos para da nossa aula. Qual que é a contribuição, né, da antropologia no estudo da família? O que nós vamos estudar hoje? Que contribuição é essa que a antropologia tem aí para o estudo da família? Eu coloquei aqui. Hoje em dia, a antropologia estuda também as diferenças da nossa própria sociedade, mas foi uma disciplina que se constituiu a partir do estudo da sociedade diferentes da nossa, construindo seu objeto de maneira distinta. Lembra que nós falamos que desde o início a sociedade, o processo antropológico e principalmente a questão de nascer da origem das tribos, dos grupos, do direito primitivo, que nós falamos na aula passada, surgiu com a formação dos grupos, das etnias. Esses grupos eram considerados as famílias. Então, esse surgimento das famílias, essa contribuição que a família dá, é principalmente na discussão sobre o parentesco. O que nós vamos estudar hoje? Principalmente o poder familiar, a discussão sobre esse parentesco, como é feito isso, vocês vão estudar isso também em direito de sucessões, vocês vão estudar bastante isso em direito civil. Hoje nós vamos falar sobre o poder familiar e sobre as funções da família, os deveres da família, quais são os deveres aí da família, a união homoafetiva. E também nós vamos falar a questão do matrimônio, como que é feito todas essas questões. Se der tempo da gente falar tudo isso, né, gente? Mas, assim, para a gente começar, vocês precisam entender que os laços de parentesco eu coloquei de vermelho, para poder ficar mais fácil para vocês identificar o ponto que eu considero aí mais relevante no texto, tá? Porque parte eu vou falar aqui do livro também. Os laços de parentesco são o elo fundamental das sociedades tribais, o que rege suas relações sociais. Assim, parentesco se tornou um problema básico para a antropologia. Por quê? Primeiro, os laços de parentesco, ele é o processo fundamental nas origens da sociedade. Por que começou a ter várias tribos, vários tipos de comunidades? Justamente porque cada comunidade era fechada na sua e as relações entre os seres humanos, que aí nós vamos falar das relações sexuais, de todo esse processo de reprodução, tudo, no mesmo grupo, acabava virando uma bola de neve, né? Rodando ali no centro, a terra rodando entre eles mesmos, parentes, tudo. Então, nós precisamos entender esse processo de parentesco e até onde a lei permite. Quando nós falamos do matrimônio, a lei vai nos falar quem pode casar com quem, como é que é organizado aí todas essas questões. Aí, para vocês entenderem, o parentesco, né? Nós vamos falar o parentesco dentro da família. Entretanto, não é a mesma coisa que a família. Nós falamos, por isso que vocês já viram falar, eu criei minha própria teoria de família e parente, né? Família, linha sucessão de primeiro grau. Quem são nossos parentes? Linha sucessão de primeiro grau ali que podemos considerar parente.
nós vamos ver aqui, tem, mas aí você já pode pensar, pai, mãe, filho, filha, avô, avó, são parentes na linha ascendente, descendentes, parentes de primeiro grau, entendeu? Aí eu coloquei aqui, há uma diferenciação importante. O parentesco e a família trata dos fatos básicos da vida. Nascimento, casamento e morte. O parentesco, no caso, e a família, ele vai estar... O que acontece? Nasceu, o acasalamento, o casamento e morte. Então, o tempo que você nasce, reproduz, acasala, isso que é chamado e morre. Então, vai ser tratado tudo isso. Mas a família é um grupo social concreto e o parentesco é uma abstração e uma estruturação formal. Então, o parentesco, nós sabemos que ele é uma estruturação formal, vai se formando o grau de parentesco, e a família já é um grupo concreto, nasceu, como diz ali, do nascimento, acasalamento e morte. Esse grupo consanguíneo, nós vamos ver também um pouco falar da questão consanguíneo, para vocês entenderem essa linha de ascendência, descendência familiar, desde os tempos que nós estamos falando, desde lá do direito primitivo, a origem de tudo, né? Isso quer dizer que o estudo de parentesco, o estudo da família, são coisas diferentes. Nós vamos saber que o estudo da família e o parentesco são diferentes. O estudo da família é o grupo daquele grupo social concreto. E o estudo do parentesco é o estudo dessa estrutura formal. Então, o que você precisa saber? Trazendo aqui para o nosso livro, que fala aqui, ó, Antropologia Jurídica Geral do Brasil, se nós pegarmos dentro da nossa lei, vocês podem pesquisarem lá depois, quem tiver o livro vai achar certinho, quem não tiver, anotem aí, né, o artigo 1634 do Código de Processo Civil, o artigo 1634 do Código Civil estabelece o seguinte, ó, o Código Civil brasileiro estabelece com relação ao poder familiar, compete aos pais, aí nós vamos estar falando do poder familiar, o que compete aos pais, compete às famílias, isso aí você vai conseguir entender, vai conseguir ler, vai conseguir buscar lá no artigo 1634 do Código Civil, quando ele diz aqui, ó, primeiro das obrigações aí dos pais, ó, dirigir-lhe a criação e a educação. Então, nós estamos falando que quando o processo de formação, o processo de nascimento, de criação, o dever dos pais está ali no processo de Código Civil. Mas também nós temos esse direito assegurado na Constituição. Se nós pegarmos aqui, ó, além de todos esses incisos que você vai encontrar e vai ler no artigo 1634 do Código Civil, quem tiver o livro vai estar aqui completo, eu não vou ler todo, mas dá para você entender que esse poder familiar, como é que rege, quais são as regras aí do poder familiar e esse processo aí do parentesco, principalmente. Nós temos duas situações que a norma e a lei assegura. Esse poder familiar no Código Civil e os deveres da família ali no artigo 227 da Constituição Federal. Então, o artigo 227 da Constituição Federal diz o seguinte: os deveres da família e suas funções, ainda que não exclusivamente da seguinte forma, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, olha onde que assegura aí, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de todas as formas de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, vocês vão conseguir entender que hoje no Brasil nós temos aí o poder familiar, onde está ali a obrigação da família com relação à criação, ao nascimento, à morte, o parentesco, todas essas questões. E a Constituição assegura tudo isso. Aí, dentro dessas funções da família, uma reunião será finalizada em 10 minutos já.
Voltamos. Aí, para vocês entenderem o poder familiar e a função das famílias, nós precisamos entender algumas regras básicas, né? Quais são aí as funções verdadeiras das famílias. Aí o livro diz o seguinte, ó, as funções da família podem ser identificadas amplamente no preceito constitucional, foi o que eu disse, e serem classificadas em várias formas. Quais seriam essas formas aí a serem classificadas dessas funções familiares? Aí, quem estiver anotando, anotem aí, que aí eu vou explicar cada uma delas. Para quem tiver o livro, está mais tranquilo, está no livro. Eu estou lendo parte aqui do livro, estou passando aqui, conciliando o que está no material e no livro, mas agora eu estou falando parte do que está no livro, para vocês entenderem. Dessas funções familiares, nós identificamos, anotem a sexual, a reprodução, a econômica, a educacional e de proteção. Todas essas estão na Constituição. A Constituição que garante a obrigação da família, a verdadeira função da família, as funções aí que a família tem que ter com relação aos seus filhos, aos seus familiares e seus idosos e toda essa situação. Então, se nós pegarmos aí, primeiro ponto aí dessas funções familiares é a função sexual. Ah, professora, como que é essa questão sexual? Aí a situação que eu tenho para explicar para vocês é o seguinte: a função sexual não deve ser confundida com a reprodução. Então, se você entender, a função sexual ela é diferente da reprodução, ainda que elas sejam muito próximas uma da outra, né? A reprodução, a função social. A função social não está necessariamente relacionada com o interesse e necessidade reprodutiva do grupo, mas os relacionamentos fora da união do casamento. Então, quando nós falamos de a questão sexual, nós estamos falando basicamente das relações sexuais num todo. Várias formas de relações sexuais que nós temos hoje, são inúmeras, né? Vamos falar assim, e existe essa situação. Aqui no livro também nós vamos ler a questão de bigamia, a questão de traições, como é que era tratado isso antigamente. Antigamente nós temos países aí que o homem pode ter várias mulheres, várias situações. Ele diz que essas relações sexuais, não estava falando dentro do casamento, são relações por ser relação, mas simplesmente nada assim estabelecido, falando simplesmente de sexo pelo sexo. Só que nós sabemos que o direito primitivo ele é muito influente, na verdade continua sendo, os preceitos religiosos, né? Os preceitos religiosos são muito fortes aí nessas questões de formação de caráter, de postura, de realmente formar um ser humano preparado aí para todas as situações. E não é diferente quando nós falamos nas relações sexuais. Se nós pegarmos tanto nos códigos antigos, na lei, na Bíblia, o casamento é uma das... vamos pensar assim, como conter esse excesso de relações sexuais aí, de todas as formas. Então, é dever da família, é função da família preparar o seu filho, preparar a sua filha para que não venha a viver de uma forma a se prostituir, a viver nesse processo aí de cometer vários tipos de relações sexuais sem estar pensando aí na questão do casamento. Quando ele diz aqui, ó, em relação a essas relações, muitas vezes acabam por girar uniões ou casamentos e pode ser necessário apenas para definir o pai legal da criança. Então, vários tipos de relações, aí falando fora do casamento, dentro do casamento, não é isso que essas questões da relação sexual, na função das famílias, desde o processo inicial, na questão antropológica, você consegue entender que
O sexo por si só, desde aquela época, sempre foi livre, vamos dizer assim. Agora, continua, vamos falar também dessa forma, mas tem as limitações, porque aí o que vai acontecer? A pessoa vai fazer filho fora do casamento, filho precocemente, o que mais acontece aí na nossa sociedade ainda hoje, né? E é mais seria basicamente isso. Por isso que ele diz que não é para ser confundida a sexualidade por si só com a reprodução, porque a reprodução ela é diferente. A reprodução já tem esse olhar simplesmente de reproduzir. Ó. A função da reprodução visa especificamente a perpetuação da espécie por meio de prole. Simplesmente isso, a reprodução, você já, até o nome já diz, reproduzir. Então, falar das questões sexuais com relação à reprodução, ela é considerada diferente. O sexo por si só, a prática sexual, as questões sexuais, a família tem a obrigação de orientar, de fazer com que os seus filhos e entre si, entre eles, vamos pensar assim, haja essa proteção para evitar a prole, como está dizendo aqui, porque a reprodução, se for pensar no processo simplesmente reprodutivo, seria igual ao animal, reproduzir por reproduzir, entendeu? Aí ele diz aqui, ó, além das relações conjugais, as extraconjugais podem ser aceitas dificilmente. A reprodução, a geração de filhos aceitados fora do casamento. Então, se esse processo de reprodução, produzir, pode ter filho fora do casamento, dentro do casamento, é simplesmente o ato de aumentar a prole, vamos falar assim. Hoje nós sabemos que aumentar essa prole não é um bom negócio, porque aí nós vamos parar lá nas questões financeiras, que aqui tem a parte econômica, né? O próximo tópico nosso é as questões econômicas. Hoje nós sabemos que um filho aí não sai barato para ninguém, imagine 2, 3, dentro e fora do casamento, a bagunça que isso vai virar e o desespero que vocês, digo, toda a população terão, e muitos já têm aí, com pensão alimentícia, ter que sustentar fora e dentro do casamento. Então, gente, a orientação, ainda que naquela época, nós estamos falando desse processo reprodutório daquela época, hoje, se muita coisa mudou, mas também muita coisa continua ali parecida, então é bem complexo essas questões. E aí o segredo é prevenir mesmo. Se nós pensarmos que essa dificuldade aí, esse processo de controlar aí a reprodução, de controlar, nós sabemos que temos países aí que a natalidade é baixíssimo, né? Porque eles controlam isso, eles sabem ali, os países mais populosos do mundo, como a própria China, né, gente? Falando em China, meu Deus do céu, como é que tá isso, né? Será que a gente volta dia 30? 30 não, dia 4, na verdade, mas o decreto do governador está até para o dia 30, né? Não dá para se falar em China se não pensar nesse bendito desse coronavírus, mas está amarrado, em nome de Jesus, nós vamos sair todos ilesos dessa situação. Aí, voltando, então, nós já temos aí 2 funções da família, que é a questão da sexualidade e a reprodução. Aí como que nós vamos falar dessa organização da sexualidade, processo de reprodução, aumento da família, questão do parentesco, família em primeiro grau, família em segundo grau, esse aumento aí todo da família, esse processo de reprodução? Estou falando de economia, né? As questões econômicas, como é que ficavam e ficam até hoje as questões econômicas. E mais um ponto aí que está sendo bastante questionado. Oi, acho que é isso. Então tá, beleza. Deixa eu ver aqui só essa parte aqui que eu quero falar um pouco. Sistema de parentesco são do ponto de vista antropológico aqui. Beleza. Então, continuando aqui, gente, nós vamos, eu estou falando, lembrando, ó, o livro, nosso livro, peguei esse livro da faculdade prestado
devolvi até hoje. E aí, ó, estou tentando comprar pela internet, não estou conseguindo. Alguém mais conseguiu comprar o livro? Não estou conseguindo comprar pela internet. Se alguém conseguir, me avisa, gente, por favor. Então, vamos lá. Economia, né? Lembra que nós estamos falando de todo esse processo de construção, de formação aí do indivíduo, do ser humano, principalmente na questão da função da família, o poder familiar, o que a lei trata. E eu já passei para vocês o artigo 1635, 34, que vai falar aí desse poder familiar no Código Civil, e o artigo 227 da Constituição. Voltando aqui, se nós falarmos em questão de economia, nessa construção aí, nessa obrigação da família, pretende assegurar o sustento e a sobrevivência material da vida da mãe, dos filhos, de toda a família. Então, como é que nós vamos pensar? Que não se organiza, não se prepara, voltando nos dois últimos características aí que nós falamos das funções das famílias, como é que nós vamos pensar? A pessoa vai produzindo aí, aumentando a produção, vamos dizer, essa reprodução aí de 10, tem gente que tem 5, 6, 10 filhos aí, e a questão econômica. Hoje, se nós colocarmos hoje essa situação da pandemia, a grande guerra que nós estamos travando aí, são duas grandes guerras que nós estamos travando. A primeira é a guerra contra o vírus por si só, porque essa, infelizmente, a gente é um controle que não está totalmente nas nossas mãos, porque não tem vacina, não tem nada, está na mão de Deus, essa que é a verdade. Tipo assim, salva quem Deus quiser, porque uns pegam, morrem, outros que não tem nem no grupo de risco, está morrendo, gente, isso me preocupa. E aí, outro ponto é a questão econômica. Hoje, se você assistir a live do prefeito Emanuel Pinheiro, gente, olha, chega a dar dó de ver o povo desesperado, e tem muita gente aí à beira de passar fome mesmo, que já estão para mais de mês aí sem as pessoas trabalharem. Então, essa questão econômica por si só. Mas sabemos que muitas vezes esses cuidados podem ser supridos. Quando nós falamos suprido, nós estamos falando se a família ela é construída. Por que o governo, aí volto a pegar um exemplo agora, por que o governo deu para a mãe solteira o valor dobrado, vamos colocar assim, desse auxílio emergencial, R$ 1.200, né? Acho que é isso. Justamente porque não é todo o tempo que tem aí a figura do pai, como está falando aqui no livro. Pode ser suprido pelo pai, pelo marido, pelos parentes consanguíneos. Essa criação, esse processo de formação, de criação, e principalmente econômica e da alimentação ali. Deixa eu tirar no ar, que está fazendo barulho. Então, que aí para vocês perceberem, quando diz do ponto de vista econômico, a divisão do trabalho social está ligado à forma como as tarefas são divididas entre os membros da família. Se nós falarmos hoje, primeira coisa, se for qualquer ação do governo, ele quer a renda per capita por membro da família. Então, não é diferente de antigamente. Então, como as tarefas, as questões do trabalho, todas as questões econômicas, e tem um ditado também, onde come um, come cinco, aí esse mesmo ditado diz, onde come um, come cinco, mal comido, porque um que ia comer sozinho tem que dividir por cinco. Então, todas essas questões, quando fala essa divisão do trabalho, essa questão aí da família, e essa divisão do trabalho, principalmente no seio familiar, acaba alimentando a solidariedade, todas as questões sociais. Isso que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, ó, essa solidariedade, esse processo econômico todo que está acontecendo agora e antigamente, já era se pensado nas questões familiares. Como era montada essa estrutura familiar, quantas pessoas, quantos membros, quanto mais tinha pessoas na família, dependendo das condições econômicas, mais necessidade, sabe, igual hoje. Então, por isso que é função da família, a obrigação da família, a lei dá para a família essa obrigação aí, ao Estado lhe é assegurado a educação, a saúde, a segurança, a moradia, ainda que a gente percebe que naquela época eles se organizavam entre si,
agora, principalmente falando de Brasil, essa obrigação é do Estado, e o Estado literalmente falha com relação a isso. Então, para que possamos entender que o processo econômico na construção das famílias, nas funções enquanto família, perpassa ali pelo chefe da família, pela mãe que é chefe de família, pelo pai que é ali que sustenta às vezes os filhos sozinho, ou ao contrário, pelos avós. Hoje a renda da família ela vem de diversas formas. Então precisamos entender que a economia dentro do processo de construção da família é extremamente importante. Então, não dá para hoje, trazendo aqui para a nossa realidade, pensarmos o seguinte: vamos morrer do vírus, mas também corre o risco de morrer de fome, gente. Eu não sei vocês, não tem como não colocar ele na balança, né? Nós sabemos que o direito é a representatividade da balança, são duas grandes medidas que a gente precisa colocar na balança e tomar decisões sensatas para poder não deixar pessoas morrerem hora do vírus, horas de fome. E isso é uma coisa que é o Estado que tem que tomar essa decisão, o Estado que tem que organizar isso e tentar salvar os seus, vamos falar assim, no extremo de calamidade. Já o processo educacional, nós falamos da questão sexual, sexo por si só, né? Vamos pensar a questão da reprodução, lembrando que o sexo ela é amparado por todas as religiões, independente de religião, e dentro do processo legal também, da estrutura do direito civil, é o que regulamenta, vamos dizer assim, a prática sexual é o casamento, aí é o matrimônio, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, quais são os matrimônios aceitos, né? Na verdade, o que seria, como são aceitos aí, quem pode casar com quem dentro do Código Civil brasileiro, beleza? Educacional, a educação, e nós falamos, a educação é dever de quem, né? Aí a LDB traz, a educação é dever do Estado e da família, juntos. E, gente, meu notebook está descarregando, segura aí só um pouquinho, e meu Agora que eu vi, gente, agora do meu descarregado. Segura aí só um pouquinho que eu vou pegar o cabo, gente, senão não vai cair porque o notebook está descarregando. Eu vi que meu notebook está descarregando, gente. Voltei, gente, desculpa. E quando esse notebook estava descarregando, eu deixei ele carregado, igual você dorme com o celular carregado. Isso, pronto. Voltando. Então, nós falamos aqui da questão educacional, visa, né? Se nós falamos da questão da educação como dever do Estado e da família, juntos. Eu falo porque nesse processo aí de formação no todo, igual aqui mesmo, nós temos, o Estado tem a obrigação de ofertar o ensino fundamental, os municípios têm a obrigação de ofertar a educação infantil, que aí é a primeira etapa da educação básica, o ensino fundamental, e pode-se também ofertar a modalidade de EJA, educação especial, são as especialidades do município. E a União, as universidades por si só, né? Mas aí nós sabemos que o governo não se organiza e não tem universidade particular, não tem universidades federais para todo mundo. Por isso, vamos aí para as questões das universidades particulares, que é o caso nosso aqui. Mas quando ele diz aqui o sistema educacional, a questão da educação, qual é a verdadeira função da família, visa primordialmente passar para as crianças os valores das crenças, tradições, os meios e as formas de sobrevivência do grupo. Então,
quando se pensou em educação, um sistema educacional, desde o começo da origem dos grupos, origem das tribos, a principal função dessa educação era simplesmente repassar as crenças, as tradições, as formas, os meios, as formas como cada comunidade vivia. Aí sim eles eram obrigados a passar isso a nível de educação. Nós sabemos que de lá para cá muita coisa se evoluiu, né? E aí, além de tudo, dessa sobrevivência, de repassar o conhecimento, repassar as crenças, as tradições, o objetivo principal disso tudo era a sobrevivência do grupo. Até hoje, gente, se nós pensarmos, se nós não repassarmos as tradições, não repassarmos costumes, todas as culturas, daqui a pouco tem determinadas culturas que já não existe mais, porque não foi repassado. Eu vi uma reportagem esse tempo aqui mesmo em Cuiabá, que a pessoa foi lá e passou no caso de pai para filho, né, como nós falamos, para construir aquela canoa. Eu nem imaginei como é que fazia isso, mas aí pergunta se encontra pessoas que hoje com esse mundo do jeito que está evoluído, tecnologicamente falando, que realmente consegue aí construir uma canoa, né? Então, viola de coxo, canoa, mocho, são várias coisas. Estou falando da nossa cultura local. Isso, o foco principal da educação na época e até hoje é justamente para que essa cultura não morra, que realmente seja passada essa crença, essa tradição aí, para que os grupos eles permaneçam. E por isso que nós falamos também da importância da cultura no todo, né? O processo cultural na antropologia é muito importante. Nós já falamos lá no começo, se respeita essa origem, essa questão de formação das tribos, tudo isso. Voltando agora aqui no nosso slide, para vocês entenderem um pouco do parentesco, acho que é aí, essa parte do sistema, acho que é isso. Não, mais uma só terminar só essa aqui do livro, nós paramos aí com os deveres da família, que aí eu falei sexual, reprodução, economia, educacional e proteção. Aí, se nós falamos proteção, a família, de forma geral, tende a proteger seus membros, né? Como é feita essa proteção? Defendendo ou mesmo quando são culpados ou não têm razão em determinado momento. Então, é a questão sanguínea, né? Aí nós vamos, se formos estudar mais um pouco, nós vamos perceber que são as questões sanguíneas. O que acontece com a família? Ela defende o membro familiar com razão ou sem razão, principalmente as mães, né, gente? Então, para quem é mãe e pai, aí se teu filho tem razão, não tem razão, você já vai para cima, porque a intenção é defender mesmo. Então, isso é muito tranquilo. Portanto, a família também transfere para as crianças e jovens elementos que lhe darão noção aí de punição, envolvendo os indivíduos com as questões sociais. Todas as ações, todas as questões sociais, aí se você perceber, em alguns casos, essa defesa é uma questão de honra. Aí nós vamos falar também da questão de antigamente, tá, gente? Mas ainda hoje tem isso também. A questão de honra, uma questão de sangue, os membros da família se protegerem ou defenderem. Quantas pessoas já vingou o familiar, já matou? Ah, matou o meu pai, vou matar o seu, mata o pai do outro, e assim vai. Então, quando ele fala aqui que é uma questão de honra, uma questão de honra, uma questão de sangue, e os membros das famílias são protegidos a qualquer preço, custe o que custar, não importa. Se a família é uma família tradicional, ela vai defender essas questões, estando certo ou estando errado, e nem que isso pague com a vida, as questões como já falei, temos aí várias situações que esse processo aí dessa proteção familiar, ela vai além a ponto de cometer-se assim atrocidades contra o outro para defender ali os membros familiares. Tá? Última das nossas funções aí da família, proteção, recreação, gente. É muito importante o processo de recreação. É dever da família proporcionar aos seus filhos ali, como nós falamos recreação, nós estamos falando nada mais do que lazer, né? Sair, passear, ir para a praça, ir levar as crianças no parquinho. É o que hoje, infelizmente, não está acontecendo. Com essa quarentena aí,
nós, esse processo de recreação, a galerinha tá estão todos aí literalmente presos em casa. Imagina quem tem 2, 3 filhos presos dentro de casa, meu Deus do céu, deve estar tudo com saudade dos professores, né? Mas assim, aí ele diz aqui, também deve ser assegurado pela família o processo de recreação. São fundamentais à formação do indivíduo e são igualmente construção social específica. Por isso que fala que no processo de construção da formação do indivíduo, a antropologia estuda a formação, o caráter, a postura do indivíduo, ele tem que ter dentro do seio familiar todas essas questões, essa orientação sexual, essa questão da reprodução, ser orientado que reproduzir por reproduzir vai lhe causar um dano gigantesco lá na frente, porque vai ter filhos e esses filhos lhe gerarão situações econômicas que ele dificilmente terá controle sobre isso e que aí para que se estabeleça, né, hoje para que se estabeleça, se você não nasceu no berço de ouro, ainda que nasceu, gente, o conhecimento ele é a chave para abrir várias portas. Então, se a família ela existe e a função dela é passar essas orientações para os seus membros, seus filhos, e isso não é só quando nasceu, não. Aí nós vimos aqui que o parentesco é uma coisa, a família ela vai do nascimento, do crescimento até a morte, ela vai no processo todo aí de reprodução, de produção, de criação familiar, do nascimento à morte. E aí, se nós pegarmos todas essas orientações a qual eu falei para vocês, nós estamos falando desse processo, dessa orientação sexual, a criança, quando ela vai entrando ali na puberdade e até a sua vida adulta, as relações sexuais, ela precisa ser orientada pelas famílias, é o dever da família, por isso que diz quais são as funções da família, o poder familiar, a orientação familiar, para não chegar nessas proporções a qual nós estamos falando, de vir ter sexo precoce, filho fora e dentro do casamento, ou ter uma gravidez precoce, e se prostituir, nós estamos falando aí, vamos falar aqui um pouquinho também da questão da união homoafetiva, como é que a família trata tudo isso, o que a lei já tem aí de decisão sobre tudo isso, isso tudo são funções familiares, responsabilidade da família, e aí a família tem o papel também de deixar bem claro para os seus membros, em especial para os seus filhos, a importância da educação, que é só a educação que abre portas, é a educação com dinheiro ou sem dinheiro, se você não tem educação, educação no todo, tá? Educação num processo não só de conhecimento, a educação de se portar diante da sociedade, a educação, o respeito ao outro, respeito à cultura, respeito a questões, às diversidades, respeito à tolerância e apreço aí pelas questões raciais, pelas questões do homossexualismo. Então, são diversas formas aí que eu costumo eu falando e ouvindo eu mesma e repassando para vocês esse conhecimento, eu fico me perguntando que tarefa árdua, né? Não é uma das tarefas mais fáceis colocar um filho no mundo hoje e educá-lo realizar essas funções familiares todas aqui a qual nós estamos estudando, que não é da agora isso, nós, desde do tempo da origem do direito primitivo, do direito arcaico, a família tem aí as suas funções, o poder familiar verdadeiramente, principalmente os deveres, isso que eu estou falando para vocês, além de ser funções da família, eu coloco e deixo bem claro para que vocês entendam que são dever, isso não é direito, é dever da família, orientar sobre a questão sexual, e fazer com que o indivíduo, a criança, ele entenda que a questão sexual e a reprodução, elas são diferentes, ainda que parecidas, né? Porque, na verdade, ele falou questão de sexo, já pensa em reprodução, mas elas são diferentes, ela precisa ser feito com responsabilidade, tanto a questão sexual e o processo de reprodução. Hoje existem N formas de evitar essa reprodução, e principalmente a questão econômica, porque se não tem essa orientação da educação, da questão da reprodução, tudo vai estourar onde?
nas questões econômicas, beleza? E outra coisa, a família deve se proteger, isso aí acontece legal, né? Mas no sentido assim, quando abandona, a família que abandona, a família que é, essa pessoa é drogada, é isso, a família literalmente joga na rua, já acontece a situação da mãe, da menina ficar grávida nova. Hoje eu acredito que isso já não é tanto, gente, ou eu posso estar enganada, porque também não estou vivendo essas questões sociais. Mas antigamente era gritante. Ficou grávida, já jogava mala e tudo na fora, já queria matar e tudo. Eu sei porque meu irmão vai fazer 50 anos agora, esse ano, e a minha avó tentou dar veneno para minha mãe quando engravidou dele com 17 anos. A minha bisavó que percebeu que salvou, na verdade, a vida dos dois. Olha aí, 50 anos atrás, parecer grávida na família com 16, 17 anos era o fim dos tempos, né? Então, assim, para fechar tudo isso, essa proteção familiar, ela ainda é e vai continuar sendo de suma importância para que a família, o indivíduo cresça aí no seio familiar. Eu tenho um livro do psicólogo especialista em educação, Isamitiba, acho que ele morreu em 2017. Ele dizia assim, a família ela precisa dar para os seus filhos uma base familiar sólida, uma proteção, quando nós falamos aqui de proteção, sólida, para que até ele voe, vamos falar assim, ele sai, ele vai, ele arrisca, ele conhece o mundo, mas se ele teve uma base sólida, uma construção sólida, ele tem para onde voltar, entendeu? A família precisa ser esse porto seguro, precisa, o indivíduo, nós, eu digo o indivíduo no todo, nós como seres humanos precisamos ter esse porto seguro na família. Por isso que é muito importante vocês saberem onde, no direito, onde está ali assegurado o poder familiar. Às vezes a família fala, eu não tenho de poder para isso, não é que eu não tenho poder, eu não tenho obrigação com isso, você já completou 18 anos, isso, aquilo. As leis, as regras, elas são estabelecidas aí para dar aí para a família essa orientação aí, e principalmente para ajudar aí nessa organização social. Por isso que a questão de você ver que vai lá das questões sexuais, que são questões extremamente complexas e relevantes, temos tabu, temos aí a divisão da sociedade para que evitar isso desde do direito primitivo, para evitar a questão do incesto, tudo isso, e nós chegamos até ao lazer, né? Eu estava falando com o meu filho ontem, filho, ai meu Deus, ele, mãe, e agora? Como é que nós vamos fazer para viajar? Eu falei, viajar? Viajar vai ser uma das últimas coisas que o mundo vai fazer. Ninguém vai querer sair viajando para lugar nenhum, mesmo depois que der essa acalmada aí nessa quarentena, nem a quarentena, no vírus por si só depois que achar a vacina, a viagem vai ser uma coisa bem complexa. Eu falei, o máximo que nós podemos viajar é para Poconé, meu filho. Gente. Então é isso, gente. Por enquanto é isso. Deixa eu ver, nosso tempo está tranquilo, voltamos. Nem sei quanto que na hora que nós voltamos. Deixa eu falar para vocês, já que nós estamos na mesma linha da questão do dever da família, mas ainda tem esse material que está aqui, eu vou passar para vocês, tá? Aí para vocês entenderem certinho, esse sistema de parentesco são do ponto de vista antropológico, essas relações aí de descendentes, as questões consanguíneas, todas, eu vou gravar a aula do YouTube explicando essa parte aqui para vocês. Ó, deixa eu só mostrar aqui, aí vocês vão entender, ó. Aqui fala do casamento, que a gente já vem falando que o casamento por si só não é só para legitimar o filho, a prole, todas essas questões. Aqui tem essa parte aqui que explica certinho, eu vou fazer a gravação do vídeo, aí vocês vejam lá no canal do YouTube da faculdade, tá? Eu prefiro gravar essa parte e passar para vocês, porque o nosso tempo já deve estar ficando curto, tá? Mas aqui, para eu encerrar essa parte aqui, ó, eu quero falar para vocês, principalmente a questão do matrimônio, o matrimônio por si só, essa questão do matrimônio, para você entender em qual artigo do Código Civil está, porque antigamente, e nós vamos perceber aqui pelo livro,
que a preocupação, a divisão social se houve na época, justamente por essas questões de familiares, a família muito junto, aí daqui a pouco mãe com pai, irmão com irmão, irmã com irmã e tudo, para evitar esse incesto que surgiu aí a divisão sociais, a divisão da sociedade. Lembra que no começo era pequenos grupos, depois foi tornando vários pequenos grupos, aí que formou aí a sociedade no todo. No matrimônio, se nós pensarmos no matrimônio, no Código Civil Brasileiro, está na página 72, para quem está me acompanhando aí pelo livro. O artigo 1521 dispõe os impedimentos. Aqui é mais para você entender se a sociedade surgiu justamente para essas questões do incesto, essas questões matrimoniais aí, o Código Nosso Civil ele já dispõe aí sobre os impedimentos de quem pode casar com quem. A verdade é essa, ó. Os impedimentos para se contrair matrimônio, o que reforça juridicamente a intenção da sociedade brasileira em praticar o exogamia, entendeu? Então, vamos falar o seguinte, primeiro ponto, quem é aí proibido de casar? Primeiro, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Então, os ascendentes com os descendentes, esses aí já são proibidos. Se nós pensarmos os ascendentes, né, com os descendentes, pai e filho, primeira coisa que a gente já temos que pensar. Portanto, pais e filhos são proibidos. Oi, Otávio, bom dia, querido, tudo bom? Tudo. Tá, maravilha. Estou só terminando minha aula aqui, já te dou um oi direito, tá? Se fosse meu filho falar, dá um oi para os meus alunos. Então, olha só, voltando aqui. Segundo, os afins em linha reta, por exemplo, avós e netos, Então, pais e filhos, avós e netos. Terceiro, vamos ver o que diz terceiro, pais e filhos adotados. Nem mesmo que adotou, pais e filhos adotados também é proibidos. Irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau. Também são proibidos no casamento. Então, nós temos também o artigo 237 do Código Penal Brasileiro, que estabelece como sendo crime essas questões todas aí, caso haja todas essas questões do casamento. Então, o que eu quero que vocês entendam e que vocês leiam aí depois, quem tiver acesso ao livro, se não me fale, quem não tiver acesso ao livro, me fala que eu mando foto desse daqui no grupo, aí fica até mais fácil para vocês conseguirem ler depois, tá? E outra coisa que eu quero passar para vocês é que o material da aula passada eu vou disponibilizar hoje no portal, essa parte aqui também eu vou disponibilizar hoje no portal, e aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para hoje. Maravilha, então, meu querido. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Beijo para vocês, se cuidem, tá? A gente vai se falando. Assim que eu conseguir disponibilizar todo o material no portal, Kleber, eu mando para você, e aí você dá uma olhadinha e manda para a galera, tá? Beijo, beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus.